O estado de Roraima apresenta possivelmente uma das mais ricas diversidades florísticas da Amazônia, representando um ponto de encontro fitogeográfico entre elementos amazônicos e extra-amazônicos. Apesar disso, é uma região subamostrada e dotada de uma menor infraestrutura de pesquisa. A falta de informações sobre a distribuição das espécies era um dos principais obstáculos para avaliar as ameaças e propor formas eficazes para a conservação da biodiversidade. Os documentos que certificam a real diversidade e a riqueza da flora de uma determinada região ou país, as ESICATAs, encontram-se depositadas em coleções denominadas herbários. O Herbário UFRR ele foi fundado em 1997, né? Então ele não é tão jovem assim, mas a infraestrutura da coleção ela permanecia a mesma, né, desde quando ele foi fundado. Então o herbário ele precisava, né, tanto da estruturação física quanto da estruturação tecnológica, que é disponibilizar esses dados online, né, que a gente não tinha nessa possibilidade. Criado em 1997, o Herbário UFRR, vinculado ao Centro de Estudos da Biodiversidade, enfrentava grandes desafios: infraestrutura defasada, falta de climatização e um sistema de dados obsoleto. O acervo, composto na época por cerca de 9.000 amostras, permanecia inacessível para o Brasil e o mundo. Quando um acervo ele é restrito, né, à consulta física, né, só quando alguém vem ao herbário para acessar essa coleção, ele fica restrito apenas às pessoas do local, né? A gente sabe que o Roraima é um estado afastado, né? A logística para vir para cá é difícil, é cara. Então era um herbário que só tinha acesso quem estava no estado de Roraima. Então essa era a minha maior preocupação, né? De tornar esse acervo acessível a qualquer botânico, pesquisador que estivesse trabalhando com a biodiversidade da Amazônia. Nesse sentido, surgiu o projeto de revitalização, manutenção e informatização do Herbário UFRR, aprovado na chamada do CNPq. Um esforço coletivo para modernizar o acervo, democratizar o acesso à informação científica e fortalecer a rede de pesquisa sobre a flora amazônica. Então, a partir do momento que a gente digitalizou, né, facilitou o acesso, tornou acessível, né, todas as amostras aqui do herbário. A primeira coisa que a gente começou a estruturar foi o banco de dados. Tinha muitos erros, esses erros eram gerados pelo gerenciamento anterior, pelo banco de dados, né, que gerenciava anteriormente. Então, a primeira coisa que a gente fez foi organizar esse banco de dados. Então, a gente analisou esse cata por esse cata, conferiu se estava no banco de dados. Muitas ESICATAs estavam no acervo e não estavam no banco. Então, a gente fez todo esse processo antes de fazer a migração para o novo sistema de gerenciamento, que é o Jabot. O projeto também permitiu a formação de bolsistas em taxonomia de plantas vasculares e curadoria de coleções com potencial para fixação no estado de Roraima. Durante o processo de digitalização das ESICATAs, a gente precisa ter muita atenção para manter a qualidade, né, e o padrão da fotografia durante esse processo de digitalização. Tiveram muitas plantas, né, muitas ESICATAs que eu fotografei, muitas plantas muito famílias que eu aprendi, mas eu acho que a primeira planta a primeira família que eu descobri o nome foi Fabácea, né, que ela tem um grande número de ESICATAs aqui. Além da revitalização do acervo, o projeto apostou na educação e na popularização da ciência. Foram criadas coleções didáticas para ações em escolas, comunidades indígenas, feiras e eventos científicos. Lançamos o perfil do Herbário no Instagram, que já ultrapassou 4.000 seguidores, com média de 42.000 visualizações mensais. A ciência saiu dos muros da universidade e chegou às praças, shoppings e rádios, tudo para despertar o interesse da população roraimense por sua flora e biodiversidade. Com o acervo digital ampliado, novas espécies foram descobertas, como a Eugênia lavradensis, e centenas de registros passaram a compor estudos botânicos em todo o país. A visibilidade do Herbário UFRR atraiu especialistas, fortaleceu redes de pesquisa e promoveu a formação de jovens taxonomistas com atuação direta na Amazônia.
Eu sou vinculada com a Universidade Federal de Viçosa, então o meu doutorado ele ocorre basicamente em outro estado, mas as espécies que eu estudo estão localizadas na região norte. Então, por ser um herbário que tem bastante espécimes, eu consigo olhar essas espécies presencialmente, né? Porque às vezes nas fotos, nas fotografias, por mais que esteja digitalizado com uma alta qualidade, eu não consigo ver características importantes como tipo de indumento, partes importantes da estrutura da flor, dentro da flor e outras características morfológicas. Então, o herbário daqui, ele me possibilita de pegar presencialmente essa espécie ou vários espécimes, né? E analisar elas de maneira mais sucinta, né? Quando eu cheguei pela primeira vez aqui, eu fiquei encantada pela organização, que é um dos herbários que eu já visitei mais organizados. E o herbário sendo bem estruturado, tendo lupas de qualidade, tendo essa infraestrutura muito boa, auxilia muito a gente a conseguir fazer o nosso trabalho. Na verdade, eu fiquei muito encantada quando eu cheguei aqui. Aliás, quando eu vim no primeiro dia com a professora e eu até falei para ela que eu não imaginava que tinha um lugar assim dentro da universidade. Então, eu fiquei muito encantada e aí, com o passar do tempo, eu fui fazendo os trabalhos aqui e cada vez mais fui adquirindo um conhecimento, né, que querendo ou não a gente acaba aprendendo. E eu estou muito feliz, na verdade, de estar aprendendo um pouco mais fora da minha área, dessas coisas, e é muito interessante. É propagar a ciência, né? Porque, querendo ou não, depois da gente montar, ela vai ser digitalizada e aí vai ser vista de forma nacional pelo sistema ou mais, né? Então, a gente manter esse cuidado, essa aparência dela, da forma que ela tá, vai propagar a ciência e trazer mais visibilidade também para o herbário e para as plantas daqui, né? Essa coleção, ela também é importante porque ela permite, né, o desenvolvimento de pesquisas. Então, vários TCCs, né, trabalhos de conclusão de curso foram desenvolvidos aqui, iniciações científicas, mestrados e doutorados. Então, a coleção ela também é importante no sentido de permitir, né, viabilizar o desenvolvimento de pesquisas aqui no estado. Eu espero que no futuro, né, essa coleção ela cresça, né? Hoje a gente está com quase 13 mil amostras. Eu espero que daqui a 10 anos a gente tenha o dobro, o triplo ou até mais, né? Eu espero que essa coleção também ela ajude, né, a formar outros taxonomistas, mestrado, graduação, doutorado, né? E que possa, de alguma forma, né, deixar o seu legado aqui para o estado de Roraima.